todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o Cristo cósmico e o Cristo planetário. Qual que é a importância de falar disso, né? A gente está aí num momento de transição, um momento com tantas coisas acontecendo, tantas mensagens chegando de vários, né, mestres, de seres intergalácticos, enfim, tem tanta coisa acontecendo, mas por que eu resolvi falar sobre o Cristo cósmico e o Cristo planetário? Em primeiro lugar, porque eu deixei isso claro no vídeo passado, enquanto eu falava sobre o assunto do vídeo passado, veio para mim essa intuição, que não veio do nada, mas eu já estava pensando nisso, era um ponto que eu estava estudando, pesquisando, enfim, né? Não tanto pesquisando, mas assim, que eu acho que é interessante, né, as pessoas saberem. Segundo, porque também eu quero trazer aqui para o canal vários assuntos, várias explicações, como se fosse realmente, não vou dizer um curso, porque não é um curso, mas assim, eu quero trazer tudo relacionado a essas questões da espiritualidade, da fraternidade, porque em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente tem que ter, acima de tudo, conhecimento, a gente tem que saber do que se trata, né? Quais são, o que é tudo que a gente está ouvindo falar, vendo, né? E lendo, enfim. Então, ter esse conhecimento, conhecer as situações, as coisas né, sabe, quem é que está falando o quê, vamos dizer assim, né? Eu acho interessante, acho que é muito complicado na época que a gente está vivendo hoje, se falar muito e ficar por isso mesmo, né? Como eu trouxe aqui a respeito da verdade, né, no vídeo passado, falando sobre a verdade, e é uma coisa que eu também, assim, muito, hoje em dia está muito, assim, carecendo, né, de fontes, vamos dizer assim. Então, é muito interessante que a gente saiba os pormenores, saiba como é constituído, é claro que não vou chegar a falar, e tem tantas coisas assim, mas eu vou tentar trazer para vocês o máximo de informação possível em todos os âmbitos, mas aqui se relacionando às questões da fraternidade, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento também. Mas não um conhecimento superficial, assim, intelectual, né? Aquele conhecimento que vai só nutrir o nosso intelecto, vai, né, nos encher de informação vazia, né? Ou informação interessante, mas enfim, é aquele conhecimento que vai agregar também para o nosso crescimento, porque a gente saber quem é quem, o que faz o quê, por que tais coisas acontecem, agrega no nosso conhecimento e também faz com que a gente tenha mais essa concepção da verdade, né? Então é isso, gente. Então vamos lá, vamos entrar aqui nesse tema. Eu vou tentar trazer, falar mais fluido possível, mais natural possível, como eu fiz no outro vídeo. Vou tentar fazer um vídeo menor nesse, né? Não chegar a 1 hora, mas eu também não quero mais fazer aqueles vídeos que eu fazia antes, muito editados e tal. Então eu quero fazer as coisas mais naturais possíveis. A próxima oportunidade que eu sentir que é o caso, eu vou fazer novamente aqui live no canal, mas aí se der, eu vou tentar, né, pelo menos avisar vocês com antecedência, tá bom? Então vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que é o Cristo cósmico e o Cristo planetário. Em primeiro lugar, quando a gente fala de Cristo, se você for procurar no dicionário o que é Cristo,
Gente, ó, eu tô gravando esse vídeo à noite, hoje é quarta-feira, são mais por volta de 8h30 da noite. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o segurança, né, aqui do local. E logo mais vai ter a final entre Corinthians e Flamengo. Olha o perigo. Então, muito provavelmente eu vou ter que fazer alguns cortes, porque provavelmente vai entrar aí muito foguetório, todas essas coisas. Mas eu vou tentar fazer o mínimo possível, tá bom? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, quando a gente procura Cristo, a palavra Cristo no dicionário vai vir naturalmente que é relativo ao Jesus que a gente conhece, Jesus Cristo, né? Que é o único Cristo que a gente conhecia até então, né? Mas também a gente ouve com muita frequência o termo consciência crística. Então, assim, quando você fala de consciência crística, você pode imaginar, é uma consciência que chegou ao nível de Jesus Cristo, que é a maior parte também das explicações que acontecem. Então, chegou naquele nível que Jesus Cristo estava, né, na época já que veio aqui à Terra. Então você imagina que isso seja uma consciência crística. E aí eu vou até colocar à parte aí, o que é consciência crística. Eu fiz aqui algumas anotações. Então, a consciência crística, que é o que? Do amor incondicional, né? Da compaixão, que foi o que Cristo falou aqui pra gente. Agora, nos dias atuais, já que eu venho falando aqui das questões de transição e tudo mais, mas fora só o assunto da transição, nos dias atuais, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia mesmo, tá muito à tona, assim, muito em voga, né, vamos dizer, falar sobre ser cristão. Mas, assim, se eu sou cristão, fulano não é cristão, isso, aquele outro. Ser cristão, se você pegar nesse contexto da consciência crística, ninguém é. Nenhum de nós, isso eu me incluo aqui naturalmente, nenhum de nós chegou aos pés de uma consciência crística. Então falar que isso é ser cristão, porque isso, porque aquilo, que nem tá assim como doce na boca de criança, vai usando esse termo bem antiquado aí, falar isso, né? Mas quem fala isso, será que tem a ciência do que realmente é, ou do que deveria ser cristão? Porque se você pegar Cristo, é tudo isso que a gente fala da consciência crística, né? Amor incondicional, compaixão, enfim, todo esse ensinamento que ele trouxe aqui pra gente. Mas quem consegue, né? Quem é capaz de amar o próximo como a si mesmo? Quem é tomado por pura compaixão a ponto de relevar o erro de outra pessoa, a ponto de não se melindrar, a ponto de não se magoar, a ponto de não julgar. Quem não julga? Não julgueis para não ser julgados, ou na mesma medida que você julgar, você será julgado. Quem de nós é capaz de fazer isso, né? Quem é capaz de ver o outro realmente como um irmão? Realmente como um irmão. Somos todos irmãos, não foi esse a premissa dos ensinamentos de Jesus, né, do Cristo, de ser cristão? Quem vê o outro como irmão, independente do que ele fala, do que ele faça, de como ele se apresenta, né? Professando as ideias que ele professar em qualquer nível de diferença. Quem é capaz de fazer isso hoje em dia? E encha a boca para dizer que são cristãos. Então as pessoas não têm a mínima ideia do que é ser cristão.
eu me incluo nisso, nesse ponto de dizer que eu não estou nem perto de uma consciência crística, porque é claro que eu também, se você parar para analisar friamente, eu estou aqui fazendo um julgamento, né? Mas a gente tem que ter pelo menos a consciência de alguns fatos, de algumas coisas, para poder agir da melhor forma que a gente consegue agir nos preceitos que Jesus trouxe aqui para a gente quando esteve aqui na Terra, Jesus o Cristo. Então, muitas pessoas que enchem a boca para falar que são cristãos, não tem nada disso, não tem nenhum desses preceitos, né? Não pratica em nada disso, né? Aí eu também coloco uma parte aqui sobre os extraterrestres. Muitas pessoas falam assim que, nossa, gostaria, né, de ter contato com extraterrestre. Tem umas até que são mais radicais, que gostaria logo que eles, né, eu quero ir embora logo, ser abduzida, sair desse planeta. Mas a grande maioria está ansioso por um contato mais imediato, né? Por aquilo que Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo, porque pelo contato que muitas pessoas mais ligadas aí vêm falando a respeito disso, né, que haverá esse contato em massa, né? Mas será que todas as pessoas também estão preparadas para esse contato nessa forma, né? Assim, o que a gente, muitas pessoas falam, mostram e normalmente são as contatadas, são as que falam, são a maior parte, vocês podem ver que são pleiadianos e arcturianos, ok. Aí vocês podem dizer, mas é porque essas raças estão num nível de proximidade maior do que qualquer outra. Eu concordo, provavelmente é por isso mesmo. Aí quando você vê que os pleiadianos, eles são considerados os nórdicos, né? Os extraterrestres nórdicos. Por quê? Porque eles são, às vezes, têm uma altura muito, muito grande, eles são muito altos, mas normalmente cabelos, né, louros ou brancos, enfim, muito lisos, compridos, a pele, a cor da pele, a tez parecida com a nossa, olhos levemente amendoados, mas normalmente olhos muito claros também. Então é aquele nórdico, né? Nossa, que maravilha. Aí os arcturianos já são um pouquinho diferentes, eles já são um tom azulado, eles não têm cabelo, tanto homens quanto mulheres, né? É o que dizem, é o que descrevem. Se você procurar pela internet, você vai encontrar essas descrições, né? Eles têm os olhos mais amendoados, mas ainda tem toda aquela fisionomia, assim como humana, né? Os humanoides, né? Eu já falei isso num vídeo aqui e até vou me repetir. Muito provavelmente, eu não sei qual é o grau de evolução, né, real deles, o grau de, enfim, de serviço que eles devem prestar aqui pra gente, né? O comando Ashtar, eu não sei, ele é um comando, pelo que dizem, né? Pelo que eu entendo também, composto de seres de várias raças. Mas quem faz o contato, o próprio Ashtar, ele tem essa fisionomia pleiadiana, nórdica, né? E são sempre assim também. Mas o que você vai me dizer que como as pessoas reagiriam dando de cara com os insetoides, por exemplo, com os avians, né? Os blue avians, acho que é assim que se fala, que são semelhantes a pássaros azuis, os insetoides, então, né, gafanhotos, louva-a-Deus. Imagina uma barata gigantesca, meu, se aparecer uma baratinha aqui agora, eu já
já saio correndo. Se eu der de cara com uma barata gigantesca na minha frente, sorrindo para mim, ou fazendo ou eu desmaio ou eu saio correndo, entro na primeira nave que tiver parada ali e falo, me leva. Eu espero que não seja dela ainda, de cara, para dar de cara com mais um monte daquilo lá, né? Então, será que a gente está preparado para essas diferenças? Às vezes, pode ser até que esse contato tão forte entre os pleiadianos e os arcturianos seja para amenizar a nossa, né, o nosso choque, vamos dizer assim, porque eles conhecem muito bem como que nós somos, né? Eles se apresentam assim, mesmo os arcturianos sendo um pouco mais diferentes, né? Eles ainda está assim muito mais próximos e tal. Então agora está passando o caminhão ali da coleta seletiva. Bom, enfim, hoje é o dia de tudo, né? Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Será que a gente está preparado para essa? A gente não consegue viver com as nossas próprias diferenças aqui. A gente tem ainda muitas questões difíceis de preconceito, de tudo mais, para resolver aqui com a gente, com a nossa civilização, tantas coisas absurdas que acontecem ainda. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que caiu meu queixo, né, de ver num prédio ali com um ator, eu acho que músico, comediante, não sei, as coisas absurdas que ainda nós somos capazes. É claro, vai ter toda essa questão da separação, da transição, então muito provavelmente esse contato em massa não vai ser antes de alguma coisa mais específica acontecer, né? Agora, eu particularmente quero saber, quero ter notícias disso, mas eu mesma ainda, né, tenho assim as minhas reservas, não reservas de, fora isso que eu falei, né, brincando, mas sério, né, falando sério, mas eu ainda tenho assim, sabe, ficar imaginando como que seria e tal, mas enfim, eu acho que eu gostaria de ter esse contato primeiramente nesse nível espiritual, entendeu? Ter um contato nesse nível, numa saída de corpo, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa amena, que fosse me preparando aos pouquinhos, porque eu acho que nenhum de nós está preparado para algo em massa, de forma alguma. Não sei se tá muito difícil o barulho aqui, vou dar uma pausinha. Então, continuando aqui, né? Eu dei uma pausa porque o caminhão parou bem aqui na frente, né? Para fazer o processo deles lá. Então tava muito barulho. Mas então, com tudo isso, né? A consciência crística, a gente está muito longe, né? De atingir ainda. É uma evolução que vai estar lá muito mais para frente, não é assim, sabe? Mudamos para regeneração, a gente, de forma alguma, né? Todo mundo acho que tem consciência disso, né? Então, assim, falar que é cristão é uma forma que a gente tem de falar simplesmente que conhece os ensinamentos de Jesus ou Cristo, né? Que a gente conhece, não que a gente segue tudo, né? E eu me incluo nisso, é claro, né? Então a gente conhece. Agora, uma coisa também é você conhecer e fazer o contrário, né? Uma coisa é você não fazer tudo, outra coisa é você fazer o contrário. Então, aí é pior ainda, né? Agora, sim, a consciência crística, nesse nível que eu estou falando aqui, que a gente conhece, é uma consciência extremamente sublimada, né? Ela ama incondicionalmente. Então, se ela é totalmente sublimada, não tem por que a gente ignorar, por exemplo, os ensinamentos de Buda, os ensinamentos de Krishna, ou sei lá, de algum outro avatar que tenha vindo aqui para a Terra, né? Nessa condição também, nessa missão de passar para a gente ensinamentos. Então, são
é um amor incondicional, né? Uma consciência crística é um amor incondicional. Então ela não está só relacionada a Jesus. Ela está relacionada a todos os que atingiram esse estado búdico, a gente pode dizer. Não sei como se diz no hinduísmo, com Krishna, mas no budismo é isso, é o estado búdico, a iluminação de alguma forma. Então, né, Krishna até mais, né? Porque, bom, enfim, até mais eu não sei dizer tanto assim, né? Mas é essa condição de iluminação que é a consciência crística. Então, se um Buda, um Krishna ou algum outro avatar tenha atingido a condição de iluminação, não é só Jesus, né? Então a gente pode dizer que a consciência crística não é feita apenas pelo Cristo que nós conhecemos, que é Jesus. E, pessoal, deu um limite aqui de novo e eu vou ter que recomeçar aqui, né? Então, como eu estava dizendo, a consciência crística não é feita, não é exclusivamente de um único Cristo, é de todos os seres que atingiram a iluminação capaz de chegar nessa condição, né? Então, não seria só o Cristo, Jesus, mas um dos, Jesus seria um dos, né? Tem pessoas que falam, inclusive, que Jesus, né, tem alguma linha aí de pensamento que fala que Jesus atingiu essa consciência crística como aqui, estando aqui encarnado na Terra, né? Outros pensamentos já vão dizer que não, que ele era já um ser iluminado e ele só veio em missão aqui na Terra. Eu particularmente concordo mais com essa descrição, assim, né? Com essa denominação. Jesus já era um ser iluminado e ele desceu à Terra em missão, só que ele vivenciou as etapas de um ser humano, né? Nasceu, cresceu, ele não chegou de repente assim. Mas tem uma linha de pensamento que não, que ele era um ser humano comum e que ele foi tomado por essa evolução rápida e atingiu essa consciência. Eu acho isso meio difícil, né? Então, de qualquer forma, eu acho o seguinte, a gente está longe dessa consciência crística, isso é básico, só que a gente sempre fala aqui do nosso Cristo interno, né? O nosso Cristo interno, que é o quê? É a nossa centelha divina, a nossa chama trina, que é a nossa ligação com o nosso eu superior, com o nosso eu divino. Na verdade, é o nosso eu divino, um pedacinho do nosso eu divino aqui dentro do nosso eu aqui avatar, né? Do nosso eu que está vivenciando tudo aqui, essa evolução na Terra. Mas de qualquer forma, essa chama que tem dentro da gente, que é o nosso Cristo interno, ela é a nossa ligação, né, com o nosso com planos superiores, com o nosso eu superior, enfim, mas ela é a nossa evolução, a condição de evolução que a gente tem. Então, quanto mais a gente ativa essa ligação, ativando, né, fazendo orações, fazendo decretos, fazendo apelos, como eu já descrevi tudo aqui, quanto mais a gente ativa essa chama dentro de nós, também agindo de acordo com os ensinamentos, também nos ligando a realmente esses ensinamentos, porque é como eu falei, a gente só denomina, mas a gente não vivencia. Então, mesmo que a gente batalhe um pouquinho por dia para vivenciar esses ensinamentos, a gente tem que se policiar cada vez mais para isso, e não a gente se ligar em pessoas ou em situações que vão nos distanciar ainda mais dessa condição crística, ou seja, dos ensinamentos de Jesus, de Cristo aqui, que foi tudo aquilo que é o amor incondicional, sem julgamento, sem preconceito, sem nada disso. Então a gente tem que estar atento a essa condição, a essa situação. A gente não é ainda
não está nem em condições ainda de chegar perto de uma consciência crística. Mas nós temos os ensinamentos reais do Cristo aqui. Então não adianta só encher a boca e falar, eu sou cristão, mas julgar o seu irmão, ofender, sabe, ou ter preconceito, ou ter discriminação, ou fazer coisas absurdas, falar coisas absurdas, ou se ligar com energias desse tipo. Então não adianta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar cada vez mais a nossa chama crística. A gente tem que ativar cada vez mais a nossa centelha divina, que é o pedacinho do nosso eu divino, do nosso eu superior. Porque o Deus, de uma forma geral, é o nosso eu superior, porque o nosso eu superior está lá ligado à nossa mônada. A nossa mônada é uma parte da fonte criadora, de onde surgiu tudo aquilo. Então a nossa ligação, quanto mais a gente ativa essa ligação, mais rápido a gente vai conseguir evoluir e chegar a essa condição crística. Jesus falou aqui na Terra, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Se a gente pode fazer o que ele faz e muito mais, é porque existe uma condição ainda acima da dele. Então a gente tem que, pelo menos, tentar seguir os exemplos dele, de alguma forma, da melhor forma possível. A gente não vai fazer exatamente como ele fez, mas a gente vai fazer da melhor forma que a gente souber e puder fazer, né? Então é isso, primeiro ir se policiando, ir se pensando em tudo que a gente fala, faz, em tudo que a gente, as escolhas que a gente faz, os caminhos que a gente toma na vida. Tem que ter muito cuidado, muita atenção com tudo isso. Não pode simplesmente fingir que não está vendo, fingir que não sabe, fingir que está tudo ok, porque é aquela história, cada um adapta o ensinamento conforme a sua conveniência, mas a verdade é uma só. Então, o que eu trouxe aqui na semana passada é isso, a verdade é uma só, a gente tem níveis de entendimento, mas a gente já tem o entendimento da verdade. Então dizer para mim que, olha, é porque eu não sabia, fulano não sabe disso, sabe, ele tem um nível de entendimento, mas ele sabe qual é a verdade. Então ele sabe qual é o ensinamento de Jesus. Eu estou falando assim, ele numa forma geral, né? Todos nós, cada um de nós. Então tem que fazer, tem que se policiar, orar e vigiar as nossas ações, nossas escolhas, nossos caminhos, estar sempre atento a tudo que a gente ouve, vê, fala e repete. Então, seguir os ensinamentos de Jesus da melhor forma possível. Ninguém vai sair pregando na rua, ninguém vai sair com um evangelho na mão, falando, lendo. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora, deixa eu ler. Não é isso. Ou falar para o seu colega de trabalho, para o seu parente, seu familiar, olha, está escrito aqui. Não é isso. Você está consciente de tudo, do que é certo e do que é errado. Nós já estamos, nós vivenciamos uma experiência humana, mas é temporária, né? Eu não vou plagiar aqui o canal da Maia Andrade, né? Do Temporariamente Humana, que eu gosto bastante. Mas a gente vivencia aqui essa experiência e é temporária. Nós estamos humanos. Nós somos seres divinos, nós estamos aqui, nós somos criados à imagem e semelhança, nós temos uma mônada e ela foi como se diz assim, ela foi se dividindo, vamos dizer, até chegar no estágio que a gente está, mas a gente já evoluiu bastante. Então a experiência do livre-arbítrio já nos fez compreender o que é certo e o que é errado. Então a gente sabe, a gente conhece, a gente vivencia cada dia o que é certo e o que é errado. E se age de forma errada, é porque quer agir de forma errada, não é porque não tenha conhecimento. É aquela situação mesmo de adaptar aquilo à sua conveniência. Então tá ok? Tá ok. Então vou fazer assim. Não, mas vamos achar uma brecha aqui. Não existe brecha na lei divina, não existe brecha na lei divina. Cada um de nós
tem que ter consciência e ser responsável por todos os nossos atos, nossas escolhas, por tudo que nós fazemos. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui ao meu segmento, né? Já falei tudo isso. Bom, se Jesus falou que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, como eu já disse, é porque existe algo além dele, e não só Deus, né? Se você quer chamar Deus, o Criador, a fonte criadora, enfim, a consciência divina. Estamos na consciência, né? Ele está na consciência crística, existe uma consciência divina. A consciência crística, muito provavelmente, tem níveis também, né? E tem níveis de hierarquia. Será que Jesus ainda é o mesmo Jesus que esteve aqui há 2000 anos? Tudo bem, para a gente 2000 anos é uma eternidade, né? Mas a gente sabe que o tempo real não existe, né? Não existe principalmente dentro do plano divino. Então a gente mas mesmo assim, será que ele está ainda nessa condição? Será que ele não evoluiu? Se a gente segue os ensinamentos ali da fraternidade branca, a gente vai vendo que os churrans, né, eles vão mudando de cargos dentro da própria fraternidade. Então, o próprio Jesus também já mudou de cargo dentro da própria fraternidade, né? Então, como eu estava dizendo, de qualquer forma, o plano da consciência crística, ela não integra apenas um ser, que é Jesus, mas vários seres que já evoluíram, né, já atingiram esse grau da iluminação da consciência crística. Segundo o Espiritismo, Jesus participou da criação do nosso planeta, do planeta Terra. Ele foi o criador do planeta Terra. Por isso ele é considerado governador planetário, ou seja, aquele que comanda o planeta. Para Ramatiz, Jesus era um anjo enviado do céu para cumprir sua missão e ele serviu de médium ao Cristo planetário. Isso está no livro Sublime Peregrino. Tem uma frase aqui que eu anotei para falar, que é do Ramatiz, que eu achei muito legal. Eu vou ler aqui. Há séculos que os homens desperdiçam seu precioso tempo na indagação de minúcias dos conhecimentos, dos acontecimentos ocorridos em torno do Mestre Jesus. No entanto, descuram-se, acho que é isso que está escrito, de considerar e praticar os seus admiráveis ensinamentos de redenção moral e espiritual. Ou seja, a gente está sempre preocupado em saber se Jesus nasceu de uma virgem, se Jesus era casado com Maria Madalena, se Jesus era físico, etérico, se Jesus, enfim, né? Mas a gente esquece de seguir os ensinamentos dele. É tão básico, o Ramatiz é maravilhoso as coisas que ele fala, óbvias até, mas dá uns tapas na cara da gente, né? Mas mesmo assim, eu não concordo com essa colocação dele. Ele fala que Jesus seria um anjo enviado do céu para cumprir a missão e que serviu de médium ao Cristo planetário. Aí se você pega o ensinamento do Espiritismo, que fala que Jesus criou o planeta Terra, então como que ele serviria ao Cristo planetário? Ele é o Cristo planetário. Então se ele criou, se ele participou, se ele criou sozinho do planeta Terra, ou da criação do planeta Terra, ele é o Cristo planetário. Tem muita gente que discorda disso dele ser o governador do mundo, governador planetário, enfim, talvez, assim, eu já li e tal, mas eu não vi um argumento tão,
assim, bases muito sólidas. Para mim tinha muita descrição ali, muitas coisas, falando de muitas coisas, mas é simplesmente a pessoa discorda porque discorda e acabou e ponto final. Para mim tem um sentido. Ele não era, eu não consigo ver Jesus como um anjo apenas, e sim como um ser já crístico, que atingiu essa evolução, assim como nós podemos atingir. Por isso que ele falou, vocês podem fazer o que eu faço. Então, da mesma forma que nós podemos atingir essa evolução, ele atingiu essa evolução em outros orbes, em outros planetas, até chegar ao nível crístico. E aí, nesse nível crístico, nós podemos co-criar mundos. Então, nós, por enquanto, aqui podemos co-criar as nossas coisas materiais, por exemplo, né? Estudando com o poder da nossa mente, utilizando a nossa centelha divina, a nossa chama trina, a nossa ligação com o nosso eu superior, onde no plano superior tudo já existe. Então a gente pode co-criar de que forma? Materializar aqui, porque na realidade talvez nada disso seja real, né? Então, porque na verdade o mundo real é o mundo sutil, que a gente acha que é sutil, é o mundo, o plano espiritual, né? Nós estamos aqui e nosso mundo é uma ligeira cópia de lá, né? Então a gente não, nada do que tem aqui é real para nós nesse aglomerado de átomos, né? De energia aglomerada formando matéria, mas na verdade tudo é energia, então nada é absolutamente real, né? Enfim, então eu acredito que Jesus já havia atingido o nível crístico, né? A consciência crística, já era capaz, né, de co-criar mundos, assim como nós seremos algum dia, né? Nós atingindo, já nos ligando, nos unindo ao nosso ser superior, obviamente, né? Sem mais esses invólucros aqui que a gente utiliza. E ele veio em missão, ele se desintegrou e tudo mais para vir em missão. Segundo dizem, demorou 1000 anos para que ele conseguisse atingir, ter a capacidade de reencarnar, né? Então, assim, eu penso isso não é por uma condição, né, que como as pessoas que negam isso, tô aparecendo no meu caderninho aqui, gente, falam que é uma condição muito ligada ainda ao catolicismo, que a gente tem essa condição muito ligada ao catolicismo de santificar os seres e tal. Então, não é por isso. Eu não acho que em nada diminuiria a magnitude dele se ele fosse um anjo. Um anjo, pelo amor de Deus, a gente é anjo, a gente não é anjo. Então, nada diminui a magnitude dele em razão do tamanho dos ensinamentos que ele trouxe. Mas eu acho que ele já estava nesse estágio. Ele não era simplesmente um médium do Cristo, até porque, como eu já disse, eu acredito que ele seja o Cristo planetário, embora dentro da Fraternidade Branca essas coisas estão já colocadas de uma outra forma, né? Quando você faz, por exemplo, uma pesquisa na internet, né, sobre Cristo cósmico, a grande maioria, né, dos lugares que você pesquisa descreve o Cristo cósmico como sendo Jesus. Então, se você pensa na descrição do Ramatiz, que fala do Cristo planetário, que ele seria o médium do Cristo planetário, então ele é o Cristo cósmico? Não existe um Cristo cósmico? Quem seria o Cristo cósmico?
como pode Jesus ser médium no Cristo planetário e no outro lugar ele ser descrito como Cristo cósmico? Bom, tudo bem, existem divergências atrás de divergências quando você vai pesquisar algo desse tipo. Mas o meu raciocínio é o seguinte, né? Eu cheguei à seguinte conclusão, né? O plano crístico é ocupado por vários cristos planetários. Bom, eu cheguei a essa conclusão, eu não trouxe aqui de novo para mostrar para vocês. Se eu parar de gravar, vai cortar aqui, eu quero cortar o menos possível, né? Mas eu também, assim, eu fui confirmar essa minha conclusão no livro. Eu vou deixar ele aqui, a imagenzinha dele aqui, para vocês verem, que é o livro que fala da Fraternidade Branca, tá? Da Gisele. Não é o livro que eu mostrei da outra vez, é o livro que eu não mostrei da outra vez também, que eu ainda não estou lendo, mas eu vejo algumas partes dele, tá? Então, assim, o plano crístico é ocupado por vários cristos planetários, ou seja, assim como Jesus formou o planeta Terra, vários outros co-criadores já formaram outros planetas. Então, vários cristos planetários. Já vai cortar de novo. Deixa eu ver se vai emendar sozinho, que da outra vez não emendou. Agora foi. Vamos seguindo. Por vários cristos planetários que exercem funções semelhantes ao de Jesus, como eu já falei, né? Criando mundos. Dentro disso, haverá uma hierarquia, que pode ser conhecida como cósmica, né? Então, se são vários cristos planetários, existem camadas também, né? Existem os cristos que criam sistemas, que seria uma hierarquia, um cristo cósmico, uma hierarquia cósmica. Seriam criadores de sistemas planetários, como o nosso sistema solar, por exemplo. A gente sabe que não existe só o nosso Sol, não existe só o nosso sistema solar. Então, os cristos cósmicos são os cristos que criam sistemas planetários. E os cristos planetários são os que criam os planetas dentro destes sistemas, como Jesus criou o planeta Terra. Eu vou muito por por isso, porque eu acho que tem fundamento total para mim. Por que eu vou dizer, não, Cristo só era um Jesus? Jesus só era um anjo, né? Não tem sentido, só para eu discordar. Qual que é o fundamento real ali? Mas foi Ramatiz que falou, mas pensa bem. Tudo bem, eu não vou, nossa, você está discordando de Ramatiz? É aquilo que eu falei para vocês, né, no vídeo passado. Não é porque é que você tem que seguir cegamente, né? Ramatiz falou, mas foi o médium ali que escreveu. Então vamos pensar pela nossa própria cabeça, chegar aos nossos próprios raciocínios e não sempre no beabá ali, senão a gente vira fanático. Então a gente não aprende a pensar. E a maior liberdade que a gente tem é o nosso pensamento. Isso ninguém pode tirar da gente, né? Então vamos lá. Conhecido, né? Então vamos lá. Os cristos cósmicos, que seriam criadores de sistemas planetários. No nosso caso, o nosso sistema solar, que o nosso sistema solar é conhecido na Fraternidade Branca como Alfa e Ômega. Depois eu vou trazer tudo isso mais para frente, mas muito mais para frente, tá, gente? Porque a gente ainda tá no beabá, tá? Então é só uma informação. Talvez você que esteja aí me assistindo, alguém já saiba, tá careca de saber de tudo isso, já sabe, tá dando um baile aí, mas tem muita gente que nunca ouviu falar. Então vamos lá. Então é conhecido nosso sistema solar é conhecido na Fraternidade Branca como Alfa e Ômega, e o Cristo cósmico do nosso sistema solar é conhecido como Lorde Maitreya. Vocês já ouviram falar do Lorde Maitreya? Tem até um mantra muito legal, um mantra que eu gosto muito do Lorde
Maitreya. Se eu conseguir, eu deixo linkado aqui esse mantra na descrição do vídeo, tá, gente? Tá. Agora, outra coisa que eu vou deixar linkada também é esse vídeo. É um vídeo grande, é uma palestra também do Geraldo Lemos Neto, né? Mas eu vou, assim, eu vou deixar linkado o vídeo, claro, eu vou sinalizar a parte que ele conta essa história, mas a palestra é interessantíssima, porque é o Chico Xavier e os UFOs, né? Então só fala a respeito do contato do Chico com os UFOs, né? Então teve uma certa ocasião que o Chico, eu já contei isso aqui no canal, mas vale a pena contar de novo, porque tem gente nova também aqui, então vamos lá. Teve uma certa ocasião que o Chico foi levado por Emmanuel para uma nave-mãe. Ele foi orientado para o Emmanuel que ele teria um encontro com um ser muito especial. Então o Emmanuel orientou o Chico que durante aquele determinado dia ele se alimentasse o mais frugalmente possível e dormisse cedo, né? Não sei, o Chico, pelo jeito o Chico não fazia muito isso não. Né? Então ele seguiu toda essa recomendação do Emmanuel e tal, e durante o sono, naturalmente, o Emmanuel levou ele, imagina que dificuldade que o Chico tinha de fazer isso, né? Levou ele para um lugar que era uma nave estacionada numa das luas de Saturno, deixa eu ver se é isso mesmo. Numa das luas de Saturno, isso mesmo. Diz que a nave era tão grande, mas tão grande, que o Chico disse que ela poderia ter o tamanho da nossa lua, né? Da nossa própria lua. Entrando lá, chegando lá, o Chico entrou na nave, ele viu várias outras naves menores dentro daquela nave. Então aquilo é uma frota. Foi dito a ele, foi explicado a ele que aquela frota, que todas aquelas naves, né, pequenas, elas faziam uma defesa, né? Elas ficavam ali, elas serviam para... aquilo se tratava de uma frota de defesa das fronteiras do sistema solar. Desculpa, gente. Uma frota de defesa das fronteiras do sistema solar, não é só do nosso planeta não, mas do sistema solar. Então imagina só a quantidade de naves e o tamanho de tudo aquilo, né? O Chico conversou, quem falou isso para ele foi o comandante desta frota. Não se fala o nome desse comandante. Especula-se que possa ser o próprio Ashtar Sheran, né? O comandante Ashtar, a frota é Ashtar, né? O comandante Sheran, né? Acho que é assim, mais ou menos. Mas existem outras, né? Outras frotas, enfim. Então pode ser que tenha sido esse, que talvez seja o principal, que talvez seja o mais importante, vamos dizer assim. Então, esse comandante conversou, né, que explicou tudo isso para o Chico, não, né, que eles conversavam mentalmente, e ele entendia o que o comandante falava, o comandante entendia o que ele falava. Então, se não fosse assim, gente, como que tanta gente diz que tem contato e tal, tudo mais? Porque é tudo mental, né? E aí, o Chico perguntou para ele, né, claro, o Chico muito apegado, né, sempre em Jesus, em Maria e tal, apegado, eu digo assim, óbvio, né? A gente é o que ruma, né? É o que norteia a nossa vida, a nossa existência. E a do Chico era que realmente norteava de todos os ângulos, né? Porque ele era realmente tudo aquilo que Jesus ensinou aqui na Terra. Então, Chico perguntou para ele se eles estavam lá a serviço de Jesus. Também, imagino eu, pensando naquela condição do que Emmanuel já tinha passado para ele lá na década de 50, na década de 70, aliás, quando ele fez o programa Pinga Fogo, que ele falou que
se passasse esses 50 anos da data limite e tal, né? Se passássemos esse prazo de 50 anos, Jesus permitiria o contato dos seres de outros planetas aqui com a gente, aqui na Terra, né? Então, acredito eu que pensando, né, com base nisso, Chico perguntou para esse comandante se ele estava lá a serviço do Cristo, né, de Jesus Cristo. E o comandante respondeu para ele: estamos sim a serviço do Cristo, mas não de Jesus Cristo, mas do Cristo cósmico. Então, né, o Cristo do sistema solar. Então, é aí que a gente também tem mais uma comprovação dessa explicação maravilhosa, né? Então, eu acho bastante interessante, mas bastante importante a gente ter esse conhecimento, porque é uma forma muito maior também de abrir a nossa mente, de abrir a nossa consciência, de expandir mais a nossa consciência, para que a gente tenha realmente uma espiritualidade de mente aberta, para que a gente consiga evoluir sempre, sem preconceitos de nenhuma forma, e não só os preconceitos que a gente tem já aqui na Terra, mas os preconceitos também que se tem na espiritualidade, né? Vindos de nós, né? Não a espiritualidade, mas que nós temos com relação às questões da espiritualidade, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Eu vou dar algumas cortadinhas aqui, porque eu dei umas embananadas aqui de vez em quando, fora os acontecimentos externos, né? Como eu já expliquei aqui para vocês, mas vou deixar com, né, o melhor possível. Vou colocar aqui a capa do livro para vocês, não vai comprovar, e os links aqui desse vídeo e do mantra do Maitreya, que é maravilhoso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado essas explicações, espero trazer muito mais assuntos aqui para vocês, aqui para a gente aprender juntos sempre, porque eu estou aprendendo sempre, para a gente evoluir juntos sempre, né? Porque a gente está aí evoluindo sempre. E assim que, né, for possível, eu vou fazer uma nova live aqui. Vou tentar avisar vocês para não fazer de supetão, que nem foi da outra vez, da primeira vez, da segunda já estava avisado, né? Então é isso. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso ajuda a nosso canal a crescer e a chegar em muito mais pessoas que possam também fazer bom proveito dos ensinamentos, que não sou eu que trago, gente, não sou eu a luz na vida de ninguém, eu sou simplesmente uma pessoa que está aprendendo e compartilhando o aprendizado, as informações, assim como todos devem fazer, assim como foi pedido a mim naquela mensagem que eu recebi em 2016. Você vai aprender, mas você vai ter que compartilhar. Assim como o mestre Kuthumi me mandou também uma mensagem mais recente, acredito que em 2019, 2018, não lembro bem, mas que ele falou que o conhecimento me seria dado, mas tenha cuidado e atenção. Então, cuidado com tudo que eu visse, atenção com tudo que eu falasse e também com tudo que eu visse, e obviamente sempre divulgando, sempre compartilhando, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês também, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos seus comentários aqui também no vídeo, tá? Então, meu forte beijo para vocês, meu forte abraço, um grande beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Paz e luz a todos, até lá.